A crise econômica brasileira continua se aprofundando, infelizmente. Os dados que vêm do setor público e do privado, especialmente os dados sobre o emprego, não são encorajadores. Nós vamos aos mais importantes dele. Já está comigo aqui no estúdio nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. Começando pelo roubo das contas públicas, foi um dia da verdade. O assunto da semana, né, que terminou assim. Terça-feira a gente estava comentando aqui, o governo falava em 52 bilhões, dependendo de algumas coisas. Hoje de manhã já se falava em 112 bilhões e finalmente à tarde, em documentos oficiais, apareceu a possibilidade, quer dizer, a probabilidade do déficit deste ano chegar a 117,9. Nós destacamos como que o próprio governo encaminhou isso ao Congresso. É um documento oficial. Desta vez, este número é um número que a gente tem que considerar para a história. Estamos aqui destacando, olha, então eles estavam dizendo, em princípio o déficit seria de 52 bilhões. Mas a gente estava contando com uma receita de 11 bilhões, que provavelmente não vai acontecer, porque não vai dar tempo de vender as hidrelétricas. Tem mais um ponto ainda. Que é o negócio das pedaladas, aquele dinheiro que o governo está devendo para os bancos, que estava se estimando, fora do governo, a gente estava estimando em 40. O governo falou hoje que é 55 bilhões o que ele está devendo aos bancos e ao fundo de garantia, por conta das pedaladas do ano passado. Aí chegou aos 117. Já tá. Ainda bem que o dia acabou, se não podia aumentar mais. Vamos ver o que o ministro da Fazenda disse a respeito do buraco nas contas públicas. Parte do resultado desse ano vai estar afetado por uma série de pagamentos de despesas que foram feitas nos anos anteriores. Então, a gente está botando a casa em ordem. Na hora que você põe a casa em ordem, às vezes aparecem alguns números muito grandes. Mas a gente está exatamente virando a página, tá certo? De uma maneira muito responsável. Mas, enfim, a gente mudou. Sardenberg, ele diz, estamos virando a página de maneira responsável. Estão dizendo a verdade, ok, isso já é um avanço. Quer zerar para começar. Ele, evidentemente, coloca a culpa no que foi feito no primeiro mandato da Dilma. Ele diz, os buracos estão aparecendo em função do que foi feito lá atrás. Inclusive, esses 55 bilhões são pedaladas de 2014, né, 2013 e 2014. Agora, na economia real, quer dizer, o governo, junto com esse documento que ele fala dos rombos, ele refez a sua visão da economia brasileira, as previsões. Refez para baixo, né? Está óbvio aqui. Acho que o pessoal já está podendo conferir pelos números. A inflação está perto de 10. Na verdade, vai bater 10 se você olhar bem. PIB, crescimento da economia, quer dizer, crescimento não. Recessão de 2,8%. Isso é o governo que admite, não é mais o mercado, é o próprio governo. O mercado já falava isso. Agora o governo e fala que vai ter 2 pontos de recessão e o ano que vem 1% de recessão. Se você considerar que o ano passado não teve crescimento, foi 0,1, 0, então você vai ter 0, menos 2,8 e menos 1, previsão do governo. Isso não acontece desde os anos 40. Isso, praticamente, a maior parte da população do Brasil não tem memória de 2 anos seguidos de recessão desse Desde os anos 40. A gente nem era nascido ainda. Tem um impacto enorme, como já dissemos no começo do jornal, na maneira como as pessoas estão se virando. Que é onde a política econômica destrói a vida de muitas famílias, atinge. O desemprego, ele saltou de 6,9 para 8,7 em um ano, saiu hoje dado do IBGE. Esse é o gráfico da tristeza, eu diria. E olha isso em números, né, em pessoas, né, que a gente tem aqui, que olha, o número de desempregados aumentou 2 milhões. Em um ano. Em um ano, 2 milhões. Emprego com carteira assinada, fecharam-se 1 milhão e 100 mil vagas. E aumentou, um dos únicos setores que aumentou de modalidade quase é emprego corresponde, por conta né? própria. O cara é obrigado a procurar outra coisa para fazer. Exatamente, são pessoas que estão se virando, pessoas que estão batalhando, que perderam o emprego com carteira e estão fazendo o quê? Estão batalhando, fazendo bico, arranjando alguma coisa, talvez montando algum negócio, mas a maior parte está se virando por conta própria e é o brasileiro tentando escapar da situação. Sardenberg, eu vou me despedindo de você, agradecendo a sua presença